Meus amados, graça e paz, que Deus abençoe a sua vida. Já começo a aula pedindo perdão a você, mas já tenho explicado conforme os dias vão se passando, né? As aulas vão se passando. O vídeo é bem autoral. Essas aulas, né, são feitas de maneira não profissional, gravadas aqui na tela no gravador, né? Na webcam do notebook mesmo. Então, a qualidade das aulas, eu peço que você preste atenção mais ao conteúdo do que ao acabamento final do próprio vídeo, ok? Bom, temos estudado, então, as leis de Deus na Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Hermon, e esse vídeo, então, serve de apoio, né, ou de memória para aquela aula. Já vamos, então, compartilhar a apresentação que nós temos utilizado para essas aulas, tá bom? Bom, sigamos então. A gente está estudando as 613 regras, né, ou 613 mandamentos de Deus dados a Moisés. Isso eu digo com frequência para poder deixar bem claro que Moisés é apenas o profeta, é aquele que entrega a palavra de Deus para o povo. Ele não é o autor, ele não é o idealizador dessas regras, tá bom? É importante, né, sempre esclarecer isso, que o profeta ele é o intermediário no sentido de Deus para os homens, né? Então, quando Deus vai falar com o povo, ele usa de um profeta para poder falar a esse povo. No caso, aí no Antigo Testamento, o profeta maior é Moisés. Na hora de representar o povo diante de Deus, nós temos um sacerdote, né? Então, no sentido ser humano, Deus, nós temos um intermediador que é o sacerdote. Cristo, no Novo Testamento, para nós, representa tanto o intermediário no sentido de Deus para nós, então Cristo é um profeta para nós, assim como é também o nosso sacerdote, no sentido de nos representar diante de Deus, tá bom? Para as nossas aulas, nós temos usado a estrutura que esse rabino da Idade Média utilizou, Maimônides, né? Rabi Moshe Maimônides, da Idade Média. Ele usou uma estrutura bem sólida e chegou à conclusão que parou de ser questionado, então, na época, de que os mandamentos estão num total de 613, dos quais 248 são ordens ou instruções, e 365 são proibições, né? São mandamentos negativos. Orientei você a dividir um caderno, né, com as páginas dos mandamentos primeiro e soltar uma folha, né, enumerar esses mandamentos em linhas de 1 a 248 e depois soltar uma folha para poder separar, começar de novo do 1 ao 365 para separar as proibições. Falei com vocês do sistema penal, né, das penas de morte. Normalmente eu gosto muito de frisar isso, porque embora o Antigo Testamento contenha penas de morte, Deus não é mau por conta disso, porque ele estabeleceu o sistema judiciário para que essa pena fosse aplicada. E é uma pena que é tão complexa de ser aplicada, de acordo com os costumes judaicos, que é quase impossível de aplicá-la. Uma das exigências que eu gosto sempre de frisar é que o transgressor tem que ser avisado prestes a estar cometendo, quando ele estiver prestes a cometer a sua transgressão, cuja pena é de morte, ele tem que ser repreendido, compreender a repreensão e dizer claramente: eu entendo o que você está falando, mas eu quero fazer assim. Isso faz dele uma pessoa perversa e, por isso, merecedora da pena de morte. Mas são vários outros quesitos, né? A necessidade de duas testemunhas que presenciem isso e que possam afirmar isso diante de um tribunal de 71 pessoas que possam decidir isso sobre a vida dele, o destino da vida daquele cidadão. Peço desculpas, então. Prossigamos. Os mandamentos e proibições que nós vimos na última aula foi a de não odiar uns aos outros, isso é uma proibição. O mandamento de repreender o pecador quando ele falha. Tivemos também a proibição de não envergonhar ninguém, nem no ato da repreensão. Envergonhar no sentido de expor essa pessoa publicamente no ato da repreensão. E aí eu trouxe um conhecimento, muita gente está achando que isso aí se deve aos conhecimentos dos gregos, né? Mas não, essa ideia já estava presente na lei de Deus dada aos judeus, né? Os elogios você pode até fazer em público, mas as repreensões se chama num canto e faça no privado, no particular.
tá bom? Aí nós seguimos, então, para a primeira proibição da aula de hoje, a proibição 256, que trata de não ser rude com crianças e órfãos. E nós temos 3 versículos para poder tratar disso lá no livro de Êxodo. Êxodo 22, então, nós temos as seguintes palavras, versículos 22 e 23. Não prejudiquem as viúvas e nem os órfãos, porque se o fizerem o quê? Se prejudicar viúvas e órfãos, e eles clamarem a mim, eu certamente atenderei o seu clamor. Então, nós temos, então, esses 2 versículos aí, onde Deus assegura que vai ouvir o clamor do órfão e da viúva se eles pedirem a Deus para intervir numa eventual injustiça que eles estejam sofrendo. Então, meu irmão, abençoe o órfão, abençoe a viúva, ajude essas pessoas que estão passando em situação de dificuldade, principalmente nesse período de pandemia pelo qual o país tem passado, né? Muitas pessoas passaram para a linha da pobreza, muitas pessoas se tornaram viúvas, muitas pessoas se tornaram órfãos. Os países lá do Oriente Médio, por conta das frequentes guerras, normalmente temos órfãos e viúvos com maior frequência do que aqui no Brasil, mesmo nessa situação de pandemia que nós atravessamos. Né? Mas essas pessoas, principalmente naquela época onde não tinha sistema de previdência, não tinha INSS, não tinha aposentadoria, quem sustenta são os filhos, né? Quem sustentava eram os filhos. Se não tinha filhos, essa pessoa era totalmente, então, desprovida do apoio de alguém para poder sustentar a vida dela, fazer com que a vida dela fosse viável na face dessa terra, né? Viúva, criança, que tipo de força de mão de obra essa pessoa pode servir para alguém? Né? E isso poderia comprometer a situação de vida dela. Por isso, piorar a situação dessas pessoas era provocar a justiça de Deus, era incomodar a Deus na sua percepção e no seu atributo de justiça. Por isso, então, não oprimir, não ser grosseiro com órfão, com viúva, né? Ser desonroso ou fazê-los perder dinheiro, às vezes já tem pouco e ainda vem uma pessoa sem iluminação do espírito e ainda sacaneia, né? Faz com que essa pessoa perca o pouco que ela tem, e isso é motivo para essa pessoa clamar a Deus por justiça e Deus executar o juízo sobre os perversos que praticam essas coisas. Note bem a observação de baixo, né? De acordo com o versículo bíblico, Deus se comprometeu pessoalmente a responder às orações de um órfão ou viúva que se sente injustiçado, né? Fazendo Deus, então, o juízo na sua justiça e cobrando do perverso a sua perversidade, pode ter certeza que não seja contra um órfão ou viúva. Deus prometeu ouvir a oração deles na execução do juízo, tá bom? Vamos, então, para a próxima. Essa aqui atinge gregos e troianos, como diz o ditado, né? Proibição 301. É a proibição de não bisbilhotar. Também podemos trazer isso para a ideia de não fofocar, tá certo? Diz lá o texto em Levítico, capítulo 19, versículo 16. Não espalhem calúnias entre o seu povo. Não se levantem contra a vida do seu próximo. Eu sou o Senhor. Então, veja bem que Deus adverte. Esse fechamento, normalmente, é muito forte. É como se Deus dissesse o seguinte, olha, eu estou aqui. Lembre-se, quem sou eu? Eu sou o Senhor. Não façam essas coisas. Então, esse fechamento, ele deveria provocar não só uma reverência, como um temor no sentido de medo mesmo, diante da exigência de Deus diante dessas coisas, tá? Então, espalhar calúnia, a calúnia, ela normalmente é você atribuir a alguém uma coisa que você sabe que é falso, né? Em termos de direito, hoje, para quem estuda direito no Brasil, a calúnia é quando você diz que uma pessoa cometeu um crime que você sabe que ela não cometeu, né? Então, o ciclano de tal é ladrão, ciclano de tal é perverso, né? É estuprador, e você sabe que Beltrano não é estuprador, o ciclano de tal não é ladrão, não é traficante. Se você torna essa informação pública, isso na justiça brasileira é chamado de calúnia, né? Você atribui à pessoa um crime.
Se não é crime, você está ofendendo a imagem dela, mas não com a acusação de um crime, aí a informação, você mexe com a honra dela, né, sem atribuir a ela um crime. Isso na justiça brasileira chama-se de... fugiu agora a palavra. Isso é injúria. Você está injuriando uma pessoa quando você acusa ela de um ato que fere a imagem dela, né, deixa ela mal vista entre as pessoas, mas ainda não é crime em lugar nenhum. Tá? De qualquer maneira, dentro do texto bíblico, não é para você espalhar calúnias sobre ninguém no meio do povo. Sejam essas coisas verdadeiras, sejam essas coisas falsas, fake news e a fofoca. Aconteceu lá dentro da casa dela, aconteceu lá com os parentes dela, e você está distribuindo isso entre as pessoas. Saiba você que a responsabilidade de pessoas que lidam com o sigilo da vida de terceiros é muito grande. Né? Um médico não pode sair contando das coisas da vida das outras pessoas para terceiros, nem para o juiz. Imagine você, só se a pessoa que é cliente, o paciente, liberar essa pessoa para falar. Tal é a severidade do Código de Ética dos médicos para tratar com a questão da intimidade das pessoas. O médico vai saber de coisas que só você e ele podem saber, e senão você vai morrer se você ocultar informações dele. O psicólogo também, às vezes confessando os sentimentos mais íntimos, mais sórdidos às vezes, mais ruins os sentimentos, ele vai confessar para um psicólogo, vai dizer para um psicólogo, para um pastor, um padre, um sacerdote religioso. Essas pessoas não têm direito de dizer da verdade da vida dessa pessoa, nem diante da justiça, só se a pessoa liberar esse profissional para poder falar dessas coisas. Aí a gente vê também algumas profissões hoje em dia que elas, por terem um contato muito prolongado entre as pessoas, elas acabam quase que forçando a pessoa a inventar assuntos para tornar o convívio agradável. Uma coisa que me chama a atenção, e eu não tenho nada contra essa profissão, tá? Mas é uma profissão que ela tem que vigiar muito para trabalhar nessa profissão e não conseguir quebrar esse mandamento de falar demais da vida dos outros. Tá? Peço a você que me entenda, por favor, você que é manicure, você que é cabeleireiro, tá? Os salões de beleza, então, é um local onde muitas pessoas se reúnem, o tempo de permanência no salão de beleza é muito prolongado, 2, 3, 4 horas, às vezes o dia inteiro, né, para poder lidar com cabelo, unha e maquiagem para as mulheres que vão comparecer a algum evento, e haja assunto para poder sustentar, então, a permanência ali de forma que ela seja agradável. É muito difícil estar num ambiente desse e não falar da vida dos outros, e não comentar da vida dos outros. É muito complicado. Você, crente, tem que vigiar a respeito disso. E detalhe, se você está vendo o que está acontecendo, é obrigação sua como cristão repreender quem está praticando essas coisas. Diego, aí o meu comércio fecha, porque toda cliente que chega lá, chega contando da vida de alguém. Né? E aí, como é que eu faço? Complicado. Complicado, e eu não sei que orientação te dá. Na verdade, sei sim. O mandamento te manda não se envolver com essas coisas. Então, você tem que ser franco ao dizer com as pessoas que esse tipo de conduta não faz ninguém crescer. Ela, na verdade, atrasa as pessoas e atrai o juízo de Deus para quem fala demais. Né? Então, olha só, quando o texto bíblico fala que não é para caluniar as pessoas, a ideia da palavra original é de não agir como esse vendedor de porta em porta, que lá nessa época, então, entrava nas casas das pessoas, escutava o que era dito lá dentro, né? Mesmo vendendo, mesmo conversando no interior da sua casa, prestava atenção em tudo, em que você comprou, em que você fez, como você cozinha, como você limpa a casa, e aí na próxima casa que ela vende, o vizinho anterior não é muito zeloso, né? Não é muito higiênico, né? Mas o senhor é muito melhor, o senhor, a gente vê que a conduta é diferente, não tem gritaria aqui na casa do senhor. Essa coisa de bisbilhotar, de fuxicar a vida do outro, é reprovável, né? A fofoca, então, é recriminada porque ela acende a ira entre pessoas e pode causar morte, porque esse telefone sem fio que você leva numa pessoa e traz para outra, aquilo, então, você fica intermediando
eu vou até dizer, você fica sendo um intermediário satânico, um instrumento de Satanás para poder provocar a ira entre as duas pessoas, que também às vezes não procuram ali tirar satisfação ordeira um com o outro e tirar limpo se aquilo que está sendo dito lá, aquilo que tá chegando aos ouvidos dela, é ou não verdade. Então, por isso que a fofoca e a bisbilhotagem é fortemente recriminada no texto bíblico. Tá? É proibido fofocar, mesmo que seja um fato verdadeiro. Deixa as pessoas com as situações delas lá. Não vá terceirizar um assunto que uma pessoa confidenciou para você, por favor. Mesmo a fofoca de brincadeira é proibida, tá? As brincadeiras de mau gosto são proibidas no texto bíblico. Olha lá Provérbios 26, versículos 18 e 19, o que diz: como um louco que atira brasas e flechas mortais, assim é um homem que engana o seu próximo e diz: eu estava só brincando. Né? É como uma pessoa atirando uma flecha incendiária. Né? Ela, além de mirar, ela solta a flecha, o circo pega fogo, prejudica, mata pessoas, faz a perder bens, perder emprego, perder relacionamento, e depois ela fala, estava só brincando. É um tipo de coisa que não se faz. É recriminada, então, a calúnia, a difamação, é recriminada a injúria, é recriminada a fofoca, o fake news, é muito recriminado, proibido no texto bíblico, tá bom? Vamos para o outro, então, que casa muito com ódio, que casa muito com amargura, né? Com rancor, que é o não se vingar um do outro. Meus irmãos, uma coisa reprovável é você guardar ódio, né? Você ter ódio do seu próximo. Mas ainda não caiu no mundo das ações. Mas na hora que você se vinga, aí o seu pensamento e sentimento já ganhou o mundo das coisas, já ganhou o mundo material. E agora você já pode, de fato, trazer prejuízo para outra pessoa. Esse princípio, então, essa proibição número 304, diz aí, com base em Levítico 19, 18, não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um ao seu próximo como a si mesmo, eu sou o Senhor. Mas está lá, ó, começa com não procurar vingança. O Novo Testamento e outras partes do Antigo Testamento dizem que o ato de dar ao pecador aquilo que ele realmente merece é um ato privativo de Deus. Só Deus pode dar a cada um aquilo que a pessoa merece por conta de suas obras. Então, de certa forma, um pecado que uma pessoa comete, em última instância, ela comete contra Deus e contra a sua santidade. Cabe, então, a Deus vingar-se dessa pessoa, tá bom? Então, a vingança é uma coisa privativa de Deus. Nós não temos esse direito, somos proibidos de nos vingarmos, tá bom? Olha, alguém já viu esse meme, essa imagem aí? Né? Olha o meme, vingativo? Eu? Não, imagina. Lógico que é um meme, é uma paródia em cima dessa questão da vingança, mas sentir prazer na retribuição maligna, né? no mal que recai sobre uma pessoa que nos provocou mal, não deveria nos provocar satisfação, não deveria trazer satisfação para nós. Essa é uma proibição do texto bíblico. Tá bom? Nenhuma causa terrestre é digna de provocar vingança. Não se deve retribuir uma pessoa com o mal que ela nos fez sofrer. Então, provocar o sofrimento de uma pessoa por conta de um mal que ela nos fez é altamente condenável no texto sagrado. Tá bom? A proibição de número 305 diz que não se deve guardar rancor. Diego, mas isso e o ódio não tem a ver? Não, o ódio, ela coloca a outra pessoa como sendo seu inimigo. Ela põe você numa situação de oposição em face de outra pessoa. Então, não é para haver inimigos entre o povo de Deus. Então, pensa bem como é que está a sua vida congregacional, como é que está a sua vida com seus irmãos cristãos, irmãos de sangue também na sua casa. Né? Não é para ter irmãos que se odeiam. Não podemos odiar outras pessoas, mas também não devemos guardar rancor. O rancor, ele decorre de uma experiência ruim que você teve com outra pessoa e aquilo ali acabou ficando marcado em você e tudo que a outra pessoa faz agora para você é defeituoso, é ruim.
Irmãos, por pior que seja a nossa experiência, e eu estou falando isso não porque sou perfeito, né? Nenhum pregador é perfeito, nenhum professor sabe tudo, e quando se trata de lei de Deus, apenas Cristo foi perfeito. É lógico que a gente se machuca com o comportamento de outras pessoas, mas para isso existe o mandamento de ir lá e repreender o pecador, ir lá e tirar uma satisfação santa, botar as coisas em pratos limpos, para você já eliminar de vez aquele sentimento que você poderia estar armazenando, tá bom? Olha aí, ó, o meme, não guardo rancor, guardo nomes. Você sempre lembra da pessoa pelo mal que ela te fez. Você sempre lembra das coisas ruins que a pessoa te fez. Você sabe dizer todos os detalhes do dia em que a pessoa te magoou. Olha lá, eu não guardo mágoas, eu guardo nome, endereço, hora, dia e mês do vacilo. Isso não é nada mais que guardar rancor, e é uma proibição do mandamento. Olha aí, ó. Não procurem vingança e nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um ao seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Tá vendo, meus irmãos? Então, olhando para o texto bíblico, a gente não consegue ver os mandamentos, principalmente esses princípios iniciais que têm sido apresentados, você não consegue ver que o evangelho esteja contrário a essas coisas. O evangelho ele vem reforçando e aperfeiçoando essas orientações. Tá? Então, por isso que é interessante e importante que o cristão conheça os mandamentos e entenda que realmente a santidade de Deus está preservada neles. Os princípios do evangelho não contrariam os princípios da lei que Deus deu a Moisés. Na verdade, é o aperfeiçoamento da explicação desses mandamentos, que Jesus explica muito claramente, né, ali na ética cristã, que está em Mateus capítulo 5 a 7, ou 5 a 8, alguma coisa assim, e que os apóstolos descrevem com maior extensão. Né? Nós, então, somos cristãos que seguimos os mandamentos de Deus, trazidos para nós através da pregação de Cristo, né? E explicado pelos apóstolos. Por isso somos seguidores de Cristo. E isso não nos faz, em hipótese nenhuma, estar contrários à lei de Deus. E não podemos, por isso, recriminar e dizer e abolir, ignorar as leis, os princípios que as leis de Deus nos apresentam. Tá bom? Bom, vamos encerrando a nossa aula de hoje por aqui. Que você continue crescendo na graça de Deus, no conhecimento, e que nós possamos nos encontrar na próxima aula. Que Deus abençoe você e sua vida. Amém?